queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é convidado a estar em nossa sede, em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. Também no mesmo horário, na congregação aonde nós estamos, no bairro da Vila Esperança, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. É importante você, meu amigo, professor ou professora, seja um aluno assíduo da nossa EBD, para que possamos crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Porque crescer só na graça não tem como. É como um avião que tem duas asas. Um avião é a asa da graça e o outro é a asa do conhecimento. E um avião sem uma dessas duas asas, ele pende e pode cair. Assim é o crente que só tem a graça, ou que só tem o conhecimento do Senhor Jesus. Uma hora ele pode se frustrar ou se fracassar espiritualmente. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 7, que falou sobre as duas naturezas do Senhor Jesus, que é a natureza humana e também a divina. Até comentemos aí sobre o tema, que eu prefiro usar primeiro a natureza divina do Senhor Jesus e depois a natureza humana. Por quê? Porque antes de Jesus se humanizar, ele, sendo Deus, primeiro ele foi Deus e depois ele se humanizou no momento da encarnação. E aí combatemos, queridos, algumas heresias que negam, esta dupla natureza do Senhor Jesus. Combatemos ali o Nestório, que é o nestorianismo. O que o nestorianismo ele ensina? Ele ensina de que é duas pessoas, ou seja, de que é duas pessoas, ou seja, ele separa, ele mostra um Jesus divino e um Jesus humano. E nós já estudamos aí, desde o decorrer da lição, que Jesus é o mesmo Jesus, totalmente Deus e totalmente humano. E aí, depois de Nestório, ele discordou de Cirilo, Cirilo que trouxe a crença lá de que Maria era mãe de Deus, que em grego é Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu então receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. E aí, por causa disso, ele então entendeu-se que, como assim, mãe de Deus? Ele preferiu sugerir mãe de Cristo. Só que o problema é que ele veio com uma bagagem de que é duas pessoas. E não é duas pessoas. Um Jesus humano e um Jesus divino. Então, aqui que foi o problema de Nestório, ou seja, o nestorianismo. Esta foi o problema. Foi dele separar as pessoas. Ele trouxe essa separação. E nós entendemos, queridos, que Maria, ela foi a mãe de Jesus. A interpretação que alguns pegam, como Jesus também é Deus, então colocou como Maria mãe de Deus. Mas Maria foi a mãe do Senhor Jesus. Que Jesus que viveu, como nós vemos no decorrer da lição, como uma pessoa comum, cresceu como uma pessoa comum. Maria, sim, foi a mãe do Senhor Jesus. Mas não foi, assim, algo biológico de José. Apenas Maria que emprestou seu útero para que Jesus fosse gerado. Então não houve participação humana de José. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então combatemos também o monofisismo. Mono quer dizer único, fisismo vem do que? Da natureza. Esses monofisismo, eles trazem a ideia, pegando lá alguns elementos da química, mistura de cores, trazendo a ideia de que houve então uma mistura. Ou seja, já que não pode separar,
Então ele veio com outra corrente de interpretação de que foi uma mistura, por causa mono quer dizer único, e ele pegou a ideia de amalgamar, quer dizer, uma mistura dos elementos. Sabemos que Deus, ele é único. Não vamos combater o monoteísmo cristão, queridos. Quando você vai para a palavra Deus é o único Senhor, eu preciso entender que ali o único ali é errade. É uma unidade composta. Ainda que Maria, ela deu à luz ao Senhor Jesus, um menino que nasceu, ele já existiu desde a eternidade. Nós já entendemos nos evangelhos de João, diz que ele estava no princípio com Deus. Nós já entendemos sobre isso. Estava na criação. Todo aquele momento, Jesus estava presente. Ele apenas se encarnou depois. Mas Jesus, ele sempre foi eterno. Então, combatemos essa ideia do monofisismo. Combatemos isso aí, queridos. Alguns até interpretam, né, traz uma interpretação errônea lá quando dos relacionamentos dos casais. Eles ensinam, ó, o marido e a mulher é dois. E quando se casa, se tornam ambos uma só carne, como ensina ali em Gênesis capítulo 2, 24. Nós precisamos entender, queridos, que isso não se aplica à Trindade ou a Jesus. Por quê? Porque ali, uma só carne ali, mas ali é duas pessoas. Ali fala de uma unidade afetiva, sentimental. Mas ali é duas pessoas com anatomia diferente, psicossomática, algo diferentes. Mas Jesus não. Ele é igual ao Pai. Nós aprendemos na lição passada. Ele é igual ao Pai, igual a Deus, mas semelhante aos homens. Ele é semelhante aos homens. Então, combatemos essa mistura. Porque quando faz essa mistura, quando ele traz a ideia dessa mistura usando elementos da natureza, se torna algo híbrido. Ou híbrida, né? Que é a mistura, algo que mescla, é uma combinação. E com isso, queridos, se torna algo que não se pode dizer que ele é totalmente Deus e nem que ele é totalmente humano. Então, não podemos aceitar isso. Por quê? Porque Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem. Então, essa doutrina, né, foi condenada pelo concílio de Calcedônia em 451. E aí combatemos também o quenoticismo. Quenoticismo, né, que a ideia é que se tem de um esvaziamento. Que nós entendemos que é esvaziar. Só que quando eles interpretam que Jesus se esvaziou, eles interpretam que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos, da sua forma eterna. Se esvaziou da consciência divina, de algo divino. Não, nós entendemos que não. Filipenses 2, que é o cântico do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele se esvaziou e se humanizou, mas não deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele não esvaziou da sua divindade. E aí, quando nós entendemos sobre os perigos, que foi o tópico 3, dessas heresias na atualidade, nós vemos que Jesus ele agiu como Deus. Jesus recebeu adoração. Jesus foi santo. Jesus perdoou pecados, queridos. Quem perdoa pecados senão Deus? Os críticos do tempo de Jesus sempre falou isso. Jesus recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, onipresença. Haja vista de alguns, Jesus abdicou da onipresença, por exemplo. Se ele estava num lugar, não podia estar em outro ao mesmo tempo. Mas a onisciência, ele sabia o que os fariseus pensavam, os escribas, o que eles pensavam dentro dele. Isso é onisciência, isso só é atributo divino, que é os atributos incomunicáveis que nós entendemos. Então, que nós não entendemos que é esse esvaziamento da glória divina por um tempo. Mas o quenoticismo, precisamos condená-la. Por quê? Ele abriu mão da glória celeste por um período, mas ele não abriu mão, não se esvaziou da sua divindade. Tá bom? E hoje nós estamos com a nossa lição de número 8, a qual temos como título Jesus viveu a experiência humana.
Meu querido professor ou professora, você precisa enfatizar isso para os alunos na sala de aula. Se existe alguma dificuldade, algumas palavras técnicas que nós temos, procure dicionário, dicionário teológico, dicionários bíblicos, tá bom? Que aí você vai trazer a compreensão, iluminar a mente dos alunos sobre essas palavras técnicas, né, usadas pelo pastor Ezequias. Mas o que vai ser precisado, enfatizado, que Jesus viveu a experiência humana. E a palavra-chave que vai girar em torno de toda a lição é a experiência. Então vamos ver no decorrer dessa aula como que foi essa experiência humana do Senhor Jesus. Como que foi essa experiência no que tange a moral, física, intelectual. Vamos entender como que foi isso. O nosso tópico 1, vamos identificar a experiência humana no ministério do Senhor Jesus. O tópico 2, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Tópico 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Então, Jesus não foi um anacoreta. Jesus não foi como um monge ou eremita, em retiro, alguém que vive solidariamente, alguém que viveu pelo só, a sós, alguém que viveu pelas escondidas, isolado da sociedade. E muito menos ensinou essa prática aos seus discípulos. Jesus teve uma vida social e religiosa. O tópico 1 vai mostrar a experiência humana de Jesus no ministério de Jesus. Perceba que o ponto 1, os debates com as autoridades. Nós vemos que Jesus debateu com essas autoridades, né, condenou as suas crenças, as suas teologias, as suas tradições. Primeiro ponto que vai ser destacado aí é esse debate de Jesus com os fariseus. Né, com os fariseus. Debate aqui vamos pegar como uma apologia, como uma defesa. A defesa que Jesus fazia sobre a crença desses fariseus. Quem eram esses fariseus? Que vem do hebraico prusim, que significa separados. Porque eles não concordavam com os saduceus. Vamos dizer que eles tinham uma certa diferença. Defendiam que a tradição acima das escrituras. Então, esses fariseus, né, eles tinham lá cria na lei de Moisés, o Pentateuco, eles cria no 613 mandamento, e além desses 613, acrescentaram 39 proibições ali, sobre a questão do sábado. Eles eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Jesus condenou esses fariseus, por quê? Porque eles falavam e não cumpria aquilo que eles falavam. Mateus 15, Jesus ensina que eles colocavam a tradição acima da palavra de Deus. Talvez tenha alguns fariseus ainda em nossos dias, perambulando por aí, que está colocando a tradição acima da palavra, como os católicos, né, que é o sagrado magistério, né, sagrada tradição e sagrada escritura. Coloque então a tradição acima da palavra de Deus. E a tradição não pode ficar acima da palavra. Existe tradição boa e a tradição ruim. Tem tradição que não é aceitável, não é o tema de hoje. Os fariseus, Jesus sempre chamou eles de hipócritas, porque eles falavam, exigiam, mas eles mesmos não praticavam. Jesus ensinou, pode ouvir eles à vontade, mas não pratica o que eles estão fazendo, porque dizem e nem cumprem. Eles não querem nem... coloca fardo pesado nas pessoas, só que nele, com o dedo, eles querem movê-los. Jesus chamou de hipócritas. Hipócritas vem da palavra hipócrites, que é o ator. Eles usavam máscara. Vários tipos de máscara os atores usavam. Pelo menos duas, né? Em alguns teatros. Então, uma máscara é mostrar algo que não é ele, um personagem que não é ele, um personagem que não existe. É isso que eram os fariseus. Então, esses fariseus, eles procuravam observar a lei de Moisés, eles criam em anjos, demônios na vida após a morte, eles tinham falta de amor, porque eles, quando Jesus curava as pessoas no sábado, eles condenavam aquilo ali, o orgulho, eles
ele se separava das pessoas, né? Ele separava, né? Eles criaram um legalismo, né? Um legalismo religioso, né? Que é algo, observância da lei, aquele rigor todo. E nós vemos, queridos, que o apóstolo Paulo, ele foi fariseu. Paulo diz em Atos 26, em Gálatas 1 e em Filipenses 3:5. Paulo foi fariseu, eles eram muito zelosos, né? O zelo extremo que eram os fariseus. E muitos desses fariseus, nós temos exemplo de alguns desses fariseus que se converteram a Cristo, como o apóstolo Paulo, né? Nicodemos fazia parte do Sinédrio também. Então, alguns fariseus, eles se converteram a Cristo, né? Aceitaram a Cristo. Um deles é o apóstolo Paulo, né? Que ele era fariseu. E ele mesmo disse em Atos dos Apóstolos e nas cartas também. E aí houve outro grupo, né? Que nós vemos que participou junto ali no ministério do Senhor Jesus, que é os saduceus. O nome vem de Sadoc, família que tinha o cargo sumo sacerdote de Salomão. 1 Reis 2, 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, com uma facção dentro do judaísmo. Vocês fizeram uma facção dentro do judaísmo. Atos 5,17. Alegava aceitar os 5 livros de Moisés, eles, o Pentateuco, com reserva. Com certa reserva, eles, diferente dos fariseus, esses saduceus, eles não acreditavam em anjos, espírito e nem na ressurreição. Atos 23, 8. Só que os fariseus aceitam tanto uma quanto a outra. Então esses saduceus eram uma seita dos sacerdotes ricos, não era um grupo muito grande, negava a existência do mundo espiritual, né? Eles tinham influência, era uma seita pequena, né? Alguns eram membros do Sinédrio também, não acreditavam na ressurreição, anjos, espírito, eram irracionalistas, mundanos, pouco interesse pela religião. Então, esse grupo, Jesus conviveu com eles também. Aí tem outro grupo que é os herodianos, que eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir o governo direto de Roma, ou seja, buscavam impedir o governo de Roma, e eles foram instituídos com interesses nacionalistas. Veja que esse grupo aqui dos herodianos, certa feita Jesus falou, guardai o feremos dos fariseus e dos Herodes, né? Então, eles tinham interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Eles formavam um conselho também, junto com os fariseus, para matar Jesus e assim livrar-se dele. E eram associados também aos fariseus na questão do tributo, como está lá em Mateus. Então, além desses 3 aqui, Cris, houve outros grupos também, que eu vou mencionar, porque não é um grupo muito assim declarado. Um desses também era vou acrescentar mais 2 aqui, além do que está na revista, que é os zelotes. Não aceitava a submissão a Roma, eram fundamentalistas, porque vem de um zelo seguidor, né? A palavra zelote significa um zeloso seguidor, eles eram tal zelosos ao extremos. Surgiu lá pelo 1º século, inimigos dos romanos. Então eles eram anti-romanos, isso aqui já era o inimigo dos romanos. Existia outro grupo também, que comentaristas trazem, né? Que até João Batista conviveu com eles, que foi os essênios, que viviam no deserto, o Mar Morto, era uma seita, considerava o filho da luz, era um dualista, não podemos ser dualistas, servir a Deus, servir ao mundo, mas eles guardava muito a questão do celibato, vestir veste branca. E isso é o que comentaristas trazem para nós, tá bom? E por isso que alguns, porque como ficaram nas margens do Mar Morto, por isso que alguns entendem que João Batista conviveu com esses essênios aqui também. Então, querido, Jesus teve uma experiência humana e teve junto com esses grupos de pessoas. Esses 3 aqui, que é os fariseus, saduceus e herodianos, são aqueles que estiveram mais diretamente ligados ao Senhor Jesus em seu ministério. Vamos ver sempre esses debates, Jesus trazendo a sua apologia e defesa contra esses fariseus, esse grupo de pessoas. Jesus também teve uma vida, ponto 2, a vida social e religiosa. Jesus teve uma vida social e religiosa. Veja que Jesus escolheu seus discípulos, Filipe, André, Pedro, Natanael, né?
Veja que vai mostrar aqui os parentes do Senhor Jesus, como Zacarias, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, né, eram parentes do Senhor Jesus, eram primos, né, de Jesus, que era um pescador, e Zebedeu era marido de Salomé também. Jesus teve a irmã de Maria, né, que é a irmã de Maria, a mãe de Jesus, ou seja, Zebedeu, marido de Salomé, irmã de Maria, mãe do Senhor Jesus. Está lá em João 19, 25. E ele se interagia com as pessoas, queridos, independente da sua condição social, independente da sua condição, com pessoas leprosas, com pessoas publicano, pecador, porque Jesus até foi apelidado de amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Por que ele foi apelidado de amigo de publicanos e pecadores? Porque ele conviveu com essas pessoas, ele se associou com essas pessoas. Jesus se humanizou, conviveu socialmente com essas pessoas. Com a mulher pecadora, com fariseus. Veja, ele vai na casa do fariseu, ele vai com a mulher prostitutas, adúlteras, lá em João 4, nós vemos ali aquela mulher samaritana. Jesus conviveu com essas pessoas. Ponto 3, nós vamos ver característica própria do ser humano. Jesus, querido, como eu já disse, nasceu de obra sobrenatural do Espírito Santo, mas ele conviveu, o seu nascimento foi como um bebê normal, ele não sofreu um aborto. Maria não sofreu um aborto, porque Jesus só estava na promessa e não tinha vivido a experiência humana se tivesse sofrido o aborto. Mas não somente foi prometido, mas nasceu e viveu e cresceu como uma pessoa comum. Lucas é o que mais fala sobre a infância do Senhor Jesus. Lucas procura mostrar Jesus como filho do homem, né, como um homem perfeito. Lucas 19:10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os gregos, né, valorizavam muito a figura do homem. Vocês vão estudar sobre Hércules, vocês vão ver isso. Então, vemos todas essas características. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu sede. Vamos ver lá em João 4. Sede, cansaço, sono. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, né, que morreu também. E passou por tudo aquilo ali. Ele dependia tanto da oração, veja. Ele não precisa orar, não, ele precisa orar, porque ele se humanizou, precisou orar. E também do Espírito Santo, Lucas 4, vemos ele sempre sendo dirigido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, professores, enfatize isso. Olha só, isso aqui é muito importante vocês ratificar na sala de aula para não cometer um erro, um equívoco. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8, 46, Hebreus 4, 15. Então enfatiza isso, queridos. Porque veja que Jesus, corpo é somar, né? A soma é a carne, mas também é somar. Não quer dizer somente a natureza pecaminosa. Jesus não teve a natureza pecaminosa. Ele não pecou. Jesus não pecou porque não quis. Não, ele não podia pecar. Ele não tinha natureza pecaminosa como eu e você temos. Nós sim, ainda que santificados, temos ainda em nós a natureza pecaminosa que ainda não foi transformada, que somente vai ser transformada na terceira fase, que é no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus viveu experiência humana da nossa fraqueza física e emocional, mas não a moral e a espiritual, tá bom? Então, enfatize isso. E aí, nós vamos ver agora heresias que negam a humanidade do Senhor Jesus. Veja só, gente, olha só. Alguns vai vir com heresia de um modo, outros vai vir com outra heresia de outro modo. Por exemplo, o gnosticismo, né, por exemplo, que vem de gnóstico, né, os gnósticos, ele já vê o corpo como algo má, a matéria é má. Outros vão negar a alma, outros vão negar o espírito, como vamos ver nessa lição. Esse apolinarismo aqui, que foi o bispo de Laodiceia, né, nasceu provavelmente em 310, morreu depois 392 depois de Cristo. Ele nega que Jesus encarnado teve o espírito humano. Veja só, gente. Ele nega isso. Ele fala o quê? Ele pega lá a alma animal. A alma é o quê? A psique é a alma animal, a séries dos desejos, paixões, apetite. E a pneuma, a alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humano e uma psique humana, mas não uma pneu, espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse o espírito humano. Veja só, gente, o que esse Apolinário ensinava?
que ele afirmava que Jesus só poderia ser impecável se a mente de Deus estivesse nele. E isso é um equívoco. Ele ensina que Jesus teve um corpo, que viveu na terra, mas que usava a mente de Deus. Era só a mente de Deus. Veja o equívoco. Mas a Bíblia é categórica em nos mostrar que Jesus teve 3 coisas. Eu não vou ler aqui, mas vocês leiam aí na sua casa e confira se Jesus teve essas 3 coisas mesmo ou não. E se os versículos estão coerentes ou não. Jesus teve espírito, alma e corpo, como nós temos também. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Deus também teve espírito, alma e corpo. Não é que ele teve um espírito ou um corpo e a mente de Deus. Não. Apolinário ensina isso, né? Ele negava a mente humana do Senhor Jesus. Olha, negava a mente humana. O que ele ensina? Que Jesus foi parcialmente humano. Isso é um erro. Dizer que teve um corpo, uma mente divina e um espírito, e negava o espírito de Deus, né? Então ele ensina negando a existência do espírito humano do Senhor Jesus, e que ele era tomado pela mente de Deus. Reação da igreja, ponto 2. Biblicamente nós vemos, queridos, eu vou mostrar aqui os versículos, leia aí para vocês conferir. Nós vamos ver biblicamente que Jesus teve um corpo. Lá em Lucas 24, versículo 39, Jesus falou: vede as minhas mãos, os meus pés. Vede as minhas mãos, o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Veja, Jesus pede para tocar nele ali. Jesus então teve o corpo. Hebreus 10, 5 está se referindo a Cristo. Corpo me preparaste. Corpo me preparastes. Deus é espírito e alma. Jesus teve corpo. Corpo foi preparado para Jesus. E aí nós vamos perceber que Jesus também teve alma, que acede as emoções, do nosso desejo, dos nossos sentimentos. Nós vamos ver isso em Mateus 26, 38. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, vigiai comigo. Jesus também teve o Espírito. Leia Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí foi aonde Jesus expirou. Então Jesus teve espírito, alma e corpo. A constituição humana, Jesus teve também, porque ele viveu uma pessoa comum. Então não podemos ir a favor também do ponto 3 aqui, o monotelismo, que é a doutrina cristã do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Ensinava o que é a mente de Deus. Então não podemos entender isso aqui. Reconhecemos que Jesus teve vontades, reconhecemos a vontade de Cristo, né, as vontades humanas, mas ele tinha a natureza humana normal, mas era sobre as diretrizes da direção divina. A direção divina, sim, mas não que era uma mente divina, né? Aí nós vamos ver um Jesus parcialmente. Foi condenado em 381, né, o primeiro concílio também de Constantinopla, condenou como uma heresia isso aqui, foi condenado. Então, aí veio também Sofrônio, né, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus 2 vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, o Jesus humano submisso à vontade divina. Então, o que esse monotelismo ensina o quê? Que Jesus foi a mente divina. Não, foi a mente de Jesus mesmo, como uma pessoa comum, como uma pessoa normal mesmo, que ele ensina que ele só tinha mente divina, aí ele não poderia pecar. Isso é heresias. E aí nós vamos ver como essas heresias se apresentam nos nossos dias atuais, quais países Jesus visitou, o Egito, Israel, Fenícia, vamos ver tudo isso. E há uns grupos, né, como esses grupos, principalmente esses grupos orientais aí, da nova era, esses grupos aí, ensinam que Jesus esteve na Índia, e os mormons, né, declaram que Jesus Estados Unidos, né? A Bíblia, porém, nada disso menciona. Rejeitamos essas fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos forasteiro. Veja que a Bíblia mostra. Mateus 3, 55 a 57. A família do Senhor Jesus, ele teve uma família, gente. Marcos 6, 2 e 3. E não estão, mostra os irmãos do Senhor Jesus. E depois diz: e não estão conosco suas irmãs? Ponto de interrogação. Então Jesus tinha irmã e não só uma, mais do que uma irmã. Então Jesus não é como muitos ensinam o espírito iluminado. Ponto 2 aí fala dos... Jesus é visto como alguém da comunidade.
essa invenção dos esotéricos, né? Esses ocultistas aí. Até fala que Jesus tem um espírito iluminado, mas não reconhece que ele é Deus. Então, reconhecemos que Jesus viveu essa experiência humana e teve uma família e viveu como uma pessoa comum. Veja, ele teve um ministério, ele foi batizado, ele foi circuncidado, ele foi apresentado ao templo. Aos 30 anos quase ele começou a exercer o seu ministério e depois nada se fala dele, há um silêncio, um período de 18 anos, que não se sabe aonde que Jesus estava. Mas sabemos que Jesus trabalhou, fez muitas coisas, mas a Bíblia silencia sobre isso. Mas Lucas é o que mais enfatiza esta humanidade do Senhor Jesus. Por quê? Jesus viveu essa experiência humana. Porque se não fosse assim, não poderia redimir, resgatar a humanidade. Porque enquanto os homens quis ser Deus, Deus quis ser homem para redimir a minha e a sua vida. Amém.